Por essa muita gente não esperava, mas a BB Seguridade teve um lucro líquido anual passando dos 11% e apenas do quarto trimestre do ano de 2025, subindo 5,1%. Ou seja, chegou aqui aos 2,3 bilhões de reais e a empresa não fez cerimônia não, liberou 5 bilhões de reais em dividendos para os seus acionistas. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, justamente para analisarmos o quarto trimestre do ano de 2025 aqui da BB Seguridade. Será que ele foi melhor ou foi pior? Mas é claro que você já entendeu que a BB Seguridade teve recorde novamente nos seus lucros e com certeza não decepcionou nenhum acionista. Um mega anúncio de pagamento de dividendos vai deixar todo mundo de boca aberta. Mas como o investidor de longo prazo não vive só de dividendos, precisa entender primariamente as perspectivas futuras. Então vamos avaliar aqui as notícias e os fatos relevantes. Qual a recomendação do mercado? Será que é para comprar ou para vender? E será que esses dividendos estão batendo recorde? Uma coisa é fato, as ações podem estar em um momento favorável. Vamos entender aqui de acordo com a análise técnica das ações BBSA3, sempre de olho se a empresa continua com bons fundamentos, através da análise fundamentalista, política de dividendos e, é claro, trazendo projeções e preço-teto do ativo virtual. E é claro também que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e também um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Pessoal, então vamos começar da parte mais importante, ou seja, realmente entendendo aqui o que aconteceu com os resultados. E esse vídeo é muito especial porque não vamos falar apenas do quarto trimestre do ano de 2025, mas da realização do exercício social do ano de 2025 inteiro. E assim, nossa comunidade vai ficar presa apenas em manchetes de notícias ou conteúdos rasos. Aqui, só pela nossa agenda, você já entendeu que vamos dissecar o que realmente aconteceu com a BB Seguridade. E para quem vem acompanhando a BB Seguridade, sabe que ela é uma holding de seguros, previdência, capitalização e corretagem do Banco do Brasil. Ela foi fundada em 2012 e está listada no segmento de novo mercado da B3, ou seja, apresentando o mais alto grau de governança corporativa que uma empresa listada na nossa Bolsa de Valores pode possuir. E ela é uma das maiores seguradoras aqui do país. O mercado enxerga essa empresa principalmente pelo seu perfil defensivo, forte geração de caixa e histórico de pagamentos robustos, que é o chamado High Yield. Essencialmente, a BB Seguridade tem um modelo de negócios baseado em parcerias estratégicas, utilizando seu canal de distribuição do Banco do Brasil, tornando a operação dela muito mais enxuta e sobrando muito mais dinheiro no bolso, podendo distribuir mais dividendos. E aqui, observando diretamente o lucro gerencial recorrente da empresa, e notem só que essa palavra é muito importante, até porque muitas manchetes rolaram por aí, dizendo que a BB Seguridade não ia dar lucratividade porque a Selic está alta, e assim que a Selic cair, a empresa vai sofrer com isso. É uma verdade, ou pelo menos uma meia-verdade, que sim, a BB Seguridade está utilizando a Selic nesse momento para rentabilizar seu caixa. Vai ficar cada vez mais claro de perceber isso à medida que a gente for conseguindo entender esse resultado aqui da companhia, mas muita gente não está considerando que esse período de ajuste que a empresa está passando, tanto na previdência quanto no prestamista e até mesmo no rural, a Selic está dando fôlego para ela arrumar a casa sem prejudicar nós, os acionistas, quem quer receber dividendos da companhia. E eu vou explicar mais sobre os dividendos, mas é claro, você precisa compreender isso aqui de ponta a ponta para o assunto fazer sentido para você. E vamos começar entendendo aqui o desempenho das participações da BB Seguridade, já vendo aqui a Brasilseg, carro-chefe, e que teve realmente uma queda de 11,5% nos prêmios emitidos do quarto trimestre do ano de 2025 frente ao quarto trimestre do ano de 2024. Quem vem acompanhando o Ativo Virtual sabe perfeitamente que eu trago aqui mensalmente esses resultados. Então, para quem vem acompanhando o canal, isso aqui não é novidade para ninguém. Mas vamos revisar ainda assim. Os prêmios emitidos basicamente são as pólices de seguro, sem considerar aquelas que tiveram sinistralidade, ou seja, não são os prêmios ganhos. Nesse sentido, podemos comparar que o quarto trimestre do ano de 2024 a empresa emitiu 4,3 bilhões de reais em prêmios e no quarto trimestre do ano de 2025, 3,8, ou seja, uma queda considerável aqui. E o pior é que isso está ditando tendência. Notem que o terceiro trimestre foi levemente melhor do que o quarto trimestre do ano de 2024, com 4,41 bilhões, e mesmo assim caiu forte também. Ou seja, a queda foi ainda mais robusta, 13,4%. Isso é o fim do mundo? Não, claro que não. Mas é importante citar que caiu de 2024 a 2025, ou seja, o ano do exercício social inteiro, de 17,5 bilhões para 16 bilhões. Queda de 8,8% aqui nessa comparação anual. Mas por que eu digo que não foi o fim do mundo? Porque apesar disso, o lucro líquido gerencial recorrente da Brasilseg fechou com
334,3 milhões de reais a mais. Ou seja, diante de diversas atitudes que a empresa veio tomando aqui, ainda assim a lucratividade da Brasilseg aumentou mais de 300 milhões de reais. Como podemos ver, aqui no lucro líquido gerencial, saiu de 4,46 bilhões de reais para 5 bilhões de reais, alta de 12%. Então, horas, a empresa emitiu menos prêmios, como podemos ver aqui, mas ainda assim o resultado foi positivo. A resposta para isso está justamente nesse entendimento de prêmios emitidos e prêmios ganhos, que são aqueles retidos, aqueles que ficam realmente para a empresa, ela não tem que pagar isso aqui de volta para o seu cliente. Neste aqui, cresceu 5,3% e na comparação anual, 7,2%. E é basicamente daqui é que sai realmente a lucratividade da empresa. É óbvio, quanto mais prêmio emitido, melhor, mas a sinistralidade pode ser um vilão e quando ela acontece, os prêmios ganhos reduzem e com isso, a lucratividade da empresa tende a cair. É lógico que existem outros fatores, como o custo de aquisição de retidos, que nesse caso também aumentou, mas ainda assim, o resultado financeiro dessas operações foi muito positivo. Querem observar? Olha só, resultado financeiro, receitas financeiras aumentaram 34,5% e no anual 33,5%. É verdade, despesas financeiras decolaram, mais que dobraram aqui no final do ano, mas o acumulado do ano foi de 3%. E é por essa razão que manchete de jornal não conta a história toda, mas aqui o Ativo Virtual conta sim. E a Brasilprev, que é o canal de previdência da BB Seguridade, ou seja, o braço de previdência do Banco do Brasil. A captação líquida, como vimos, ao longo dos meses também caiu e não seria diferente aqui no resultado. E aqui, receita total de previdência e seguros, queda brutal de 36,6% e também na comparação anual, 23,8%. A própria receita líquida de previdência e seguros caiu no anual 8%, mas vejam que o resultado financeiro teve um ano muito positivo, trazendo um lucro líquido gerencial crescendo 34% e mesmo na comparação do quarto trimestre, crescimento de 39,2%. E nesse caso aqui, fica muito claro de onde está vindo o dinheiro, não é mesmo? Resultado operacional não decorrente de juros foi prejuízo de 7,1% e no anual de 1,6%, indicando claramente que realmente a empresa está ganhando muito dinheiro com a Selic alta. A Brasilprev então fechou em 283 milhões de reais a mais, impulsionada pela alta do resultado financeiro, com redução de custo do passivo e resultado positivo da marcação a mercado. Tudo isso ajudando aqui a fechar a conta e trazer um resultado positivo para o mercado e, obviamente, para o seu acionista. E na BB Corretora, essa aqui é até fácil de falar. Ela veio mostrando realmente um resultado muito positivo ao longo do ano e derrapou no quarto trimestre. Veio crescendo trimestre após trimestre e o quarto trimestre caiu 3,7%. Ainda assim, fechou o ano em 2,5% de crescimento. Resultado operacional, 2,4%, crescendo também no ano, mas fechou negativo, 5,6% no quarto trimestre de 2025, comparado aqui com o de 2024. Mas o lucro da empresa ficou estável nessa comparação trimestral, ano contra ano, do quarto trimestre, 0,2% de crescimento. E no anual, crescimento de 6,9%. Por essa razão, a BB Corretora fechou em 227 milhões de reais a mais, em função de crescimento das receitas de corretagem e expansão do resultado financeiro. E chegamos então na Brasilcap, que também fechou com queda, 20,4% de queda na arrecadação com títulos de capitalização, mas fechou o ano com leve alta de 1,2%. Essa aqui também viu despesas administrativas crescendo 14,4% no quarto trimestre e 1,6% no anual. Diferentemente de outros pilares aqui da BB Seguridade, o resultado operacional não decorrente de juros fechou em alta, 68,3%. E o resultado financeiro crescendo 11,2%, com o lucro líquido decolando 13,3%. Saiu de 280 milhões de reais para 318 milhões de reais. Mas a própria empresa admite que o lucro líquido gerencial recorrente foi de apenas 25 milhões de reais e foi sustentado pela alta do resultado financeiro da companhia. E se fizermos aqui então um entendimento do lucro líquido gerencial recorrente de uma maneira global da companhia, podemos ver que o resultado das suas participações no quarto trimestre fechou bem positivo, 3,9% de crescimento e no anual 10,9%. Já nos negócios de risco e acumulação, basicamente Brasilseg, Brasilprev, capitalização e dental, também teve crescimento forte, 11,1% no quarto trimestre, ano contra ano, e 23,4% na comparação do exercício social. O problema aqui que o mercado está batendo é justamente nesse crescimento das despesas gerais e administrativas, 30% a mais no quarto trimestre e cresceu o ano de 2025 em 25%. É algo realmente para se observar, porque isso aqui é muito aumento em tão pouco tempo. Até porque o lucro líquido gerencial recorrente da empresa cresceu 11,4%, como eu falei no início do vídeo, e aqui na comparação trimestre contra trimestre, 5,1%. Mas é importante citar também que o diferencial da BB Seguridade dentro desse setor é justamente seu canal de distribuição. Ele tem acesso exclusivo
sua base de clientes e agências do Banco do Brasil com custo de aquisição muito baixo comparado às seguradoras do mercado aberto, o que tornou a BB Seguridade o líder absoluto em seguro rural e previdência privada aqui no país. Sem falar que ela opera no modelo Asset Light, ou seja, pouco capital intensivo, dentro da sua própria corretora, permitindo payout, ou seja, distribuição de lucros frequentemente acima de 80% ou 90%. E o que está acontecendo então com as ações BBSA3? Aqui na periodicidade semanal, ou seja, que vale ao médio prazo, vai de alguns meses até poucos anos. Ajuda muito nós, investidores de longo prazo, a tomarmos melhores decisões agora. Isso porque esse gráfico mesmo que eu estou mostrando tem dados desde agosto de 2023. E aqui, a BB Seguridade, sem muita pressa de valorização, fez realmente uma cama bem razoável de lateralização de preço para ganhar esse impulso todo aqui para cima. Não é um movimento que está vindo muito forte, até porque estamos vendo alta e correção, alta e correção, alta e correção provável, podendo chegar até os R$ 36,02 como uma prova de alta e está sentindo resistência justamente em cima dessa região que eu havia traçado para nossa comunidade há muito tempo atrás, nos R$ 37,59. Aliás, pessoal, eu sempre mantenho essas regiões aqui de suporte e resistência justamente para manter a transparência das análises do ativo virtual e você possa ver em vídeos anteriores o que foi dito, o que foi analisado e se faz sentido para você. Esses estudos são a minha opinião do mercado, com base no que eu vim estudando desde 2006 de Bolsa de Valores. Então, o mercado está em um momento de decisão, é um momento de inflexão aqui, onde o viés, na minha avaliação, é vir testar os R$ 36,02. Pode reverter tudo e vir ameaçar logo o topo anterior, lá nos R$ 40,50. Então, inflexão é assim mesmo, não tem como trazer um viés mais forte nesse momento, a não ser que realmente as cotações tentaram 1, 2, 3 semanas venceu os R$ 37,59 e ainda não conseguiu, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo. Como estamos fazendo aqui uma avaliação de médio prazo, esse entendimento que estamos falando aqui serve para vários meses à frente. Mas é claro que, antes disso, eu vou trazer mais conteúdos aqui no Ativo Virtual. A questão é que vimos, inclusive, casas de análise trazendo perspectivas maiores do que essa. E eu fiz uma projeção dos R$ 42,73 em um melhor caso. Mas é garantia que vai chegar lá ou que vai corrigir? Não, claro que não. Afinal de contas, o mercado de renda variável não oferece garantias de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer, porque é uma análise de probabilidade. Então, na minha expectativa, essa lateralização aqui abre espaço para ter mais dúvidas de continuidade antes de um movimento de confirmação desse preço atual, vindo realmente nos R$ 36,02. Mas a expansão pode chegar até os R$ 42,73. E com um novo lucro recorde, a BB Seguridade realmente abriu a carteira, pagando aqui quase 5 bilhões de reais apenas referente ao segundo semestre do ano de 2025. E com isso o desembolso total chegou a 8,7 bilhões de reais no bolso do acionista, ou seja, um payout de quase 100% no ano. E quando eu falo no ano, é o exercício social do ano de 2025. É importante lembrar isso. Afinal, esse pagamento está vindo de lá. E é claro que para vermos essas datas, rendimentos e rentabilidades também, vamos ver aqui no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para membros, no radar de dividendos. Porque quando sai um anúncio, o radar de dividendos fica monitorando ativamente o site da CVM e traz para cá em primeira mão. Então é impossível alguém perder um anúncio de pagamento de dividendos. Basta vir aqui no menu Ferramentas, Radar de Dividendos, Últimos Anúncios. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, o último anúncio é justamente dela, BB Seguridade, que aprovou pelo Conselho de Administração lá no dia 17 de dezembro de 2025. Quem viu os conteúdos do Ativo Virtual já sabia desde lá. O pagamento é em forma de dividendos e a Datacom vai acontecer no dia 12 de fevereiro, quinta-feira. Já o pagamento vai ser muito rápido, no dia 2 de março, segunda-feira, a empresa já vai pagar R$ 2,58 por ação ordinária, BBSE3, gerando uma rentabilidade imensa de 6,90%. Então corre que ainda dá tempo se você tiver interesse nesse dividendo aqui. Agora vale lembrar, não compre ações apenas por conta dos dividendos. Afinal de contas, na DataX, as cotações sofrem a correção proporcional ao pagamento dos dividendos. E aí é por isso que precisa escolher empresas boas, com bons preços, para que não seja um saque do mercado o seu dividendo, mas sim haja, de fato, valorização do seu patrimônio e você possa, sim, retirar esse dividendo e usá-lo como você quiser. Se você quiser o efeito da bola de neve dos juros compostos funcionando a seu favor, você precisa necessariamente pegar esse dividendo e reinvestir comprando novamente mais ações. Pode ser da empresa que pagou ou qualquer outra, mas precisa reinvestir. E no caso da BB Seguridade, ela pode ser exatamente essa empresa. Depende do que você entendeu a respeito das perspectivas futuras da companhia até aqui. Afinal, os indicadores dela estão descontados.
resultados. PL barato 8,29, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. O benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, exatamente o que a BB Seguridade oferece para você. E aqui no Brasil, os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes. Então, 8,29 fica muito claro que está muito descontado. Já o PVP, muita gente vai torcer o nariz, claro. 620% acima do valor patrimonial? O que é isso, Alex? Bom, aí precisa lembrar o que eu expliquei ao longo desse vídeo aqui. Ela utiliza o balcão do Banco do Brasil e por isso ela roda muito mais enxuta. Então, com pouco valor patrimonial, ela consegue gerar uma lucratividade absurda a ponto de pagar 8,7 bilhões de reais em dividendos, chegando a quase 100% de payout e rodar com muita saúde financeira. O dividend yield atual é de 11,32% e vai aumentar, e a valorização nos últimos 12 meses é estabilidade, 0,96%, ou seja, sinal positivo aqui, nessa cotação dos R$ 37,36. A BB Seguridade, se compararmos a média do segmento dela, é uma das empresas mais baratas, ou seja, do segmento de seguradoras, porque a média, de acordo com o Investidor 10, é de 31,19. E sabemos, inclusive com os seus principais pares, que ela é também mais barata, além de pagar melhores dividendos. E por falar em dividendos, o dividend yield médio dos últimos 5 anos é de excelente 7,95%, ou seja, até mesmo antes da Selic estar tão alta, ela já pagava acima da média das empresas, que era de 6%. O atual de 11,32% vai aumentar, como vimos, chegando aqui mais 6,90% de rentabilidade, vai balançar o mercado. Imagina então somar tudo isso, dividendo regular, dividendo extraordinário, fazer aluguel de ações, também dividendos sintéticos e comprar as ações recebendo prêmio, ou seja, dinheiro no bolso no momento que você deseja comprar as ações. Tudo isso são técnicas que você pode aprender e praticar, é claro, para fazer com que a bola de neve dos juros compostos trabalhe ainda mais a seu favor e acelere então aquele tão sonhado viver de renda passiva com uma carteira previdenciária de ações. Recentemente, fizemos um estudo de dividendo sintético das ações BBSE3 e CXSE3. E aqui no grupo VIP de opções, eu e o meu time compartilhamos o que nós estamos fazendo. Então, se nós estamos fazendo, é claro que a gente não está aqui para a gente ficar se iludindo, achando que vai ficar milionário amanhã apenas recebendo dividendos. Mas aceleradores são cruciais como disciplina de longo prazo. Esse dividendo sintético é pequeno, de 6 a 7 centavos por ação BBSE3 e de 2 a 4 centavos por ação CXSE3. Mas é possível fazer isso até mesmo mensalmente. Mesma coisa com aquele aporte que você faz mensal, pelo menos a maioria faz, eu faço. É possível receber dinheiro na hora que você tem intenção de comprar a ação por um determinado preço, além de alugar as ações e fazer muito mais dinheiro combinando várias técnicas. Mas quem já vem acompanhando aqui o grupo VIP do Ativo Virtual sabe perfeitamente. Já chegamos a fazer até mais de 60, 70 centavos com BBSE3 e CXSE3. E isso em apenas um mês. Um exemplo de compra com prêmio é justamente essa aqui das ações da Embraer, com MBJ3, onde recebemos de R$ 1 a R$ 1,03 por ação em BJ3. A intenção é comprar as ações por R$ 96,81. Mas a gente recebe, coloca no bolso agora R$ 1, e se a gente não conseguir comprar, a gente fica com dinheiro, e se conseguir comprar, fica com as ações e com dinheiro também. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. E agora vamos lembrar do lucro projetado e do preço teto do ativo virtual. No início do ano passado, o ativo virtual havia projetado um lucro de 9,12 bilhões de reais. Só faltou a gente acertar aqui o centavo, né, pessoal? Porque fechou em 9,08 bilhões de reais. Documento esse publicado no dia 9 de 2 de 2026 pela companhia, dizendo que chegou a 9,1 bilhões de reais no ano de 2025. Porém, observem só, nessa avaliação aqui de 2025, eu havia falado que o payout esperado era de 80%, trazendo então um dividendo esperado, ou seja, um DPA, de quase R$ 3,65 por ação. Mas o que a empresa fez? Ela conseguiu fazer uma distribuição de lucros de 96,7% no ano de 2025. Sim, porque este pagamento que estamos vendo agora e que ela ainda vai pagar, ele é referente ao exercício social do ano de 2025 e que já havia sido aprovado pelo Conselho de Administração no dia 17 de dezembro de 2025, como vimos lá no site do Ativo Virtual. Então, como é que a empresa conseguiu chegar a quase 100% de pagamento aqui com 8,72 bilhões de reais? Bom, ela mesma explica que ela está anunciando 4,95 bilhões de reais a título de remuneração aos acionistas referente ao segundo semestre do ano de 2025,
Notem só, acrescido do saldo de dividendos prescritos relativos a exercícios passados. Então, esse dinheiro aqui não é apenas do segundo semestre. E esta informação é importantíssima para você, investidor de longo prazo. Certamente, iria ficar muito mais próximo daquilo que foi estimado pelo ativo virtual se não tivesse esse saldo extra aqui de pagamento de dividendos. Mas o ponto nem é o fato de ter acertado o payout ou não ter acertado o payout, porque isso aqui acontece, isso é normal mesmo. A empresa ela pode deliberar por fazer um pagamento usando a reserva ou qualquer outro instrumento que ela tenha. E aí esse payout vai oscilar e quanto mais melhor. O fato é que o recorrente ele é em cima do lucro da empresa, e este faltou acertar apenas os centavos. E aí a reflexão que fica para o investidor de longo prazo aqui é o seguinte: a empresa certamente ela gastou esse dinheiro e não tem mais no caixa dela, a menos que ela consiga fazer novos dividendos. Essa é a tese mais provável, mas isso não impede, é claro, que ela tenha lucratividade para pagar mais dividendos no futuro. Mas agora vamos às projeções e o preço teto do ativo virtual para o ano de 2026, aqui com lucro projetado de 9,91 bilhões de reais, e o payout esperado continua sendo de 80%, porque é o payout que a empresa costuma praticar mesmo no mercado. Esperar mais do que isso é otimismo e menos do que isso é pessimismo. Com o DPA, então, que pode chegar a R$ 3,96, quase R$ 3,97 por ação. Indo para nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar é R$ 99,17. Se esperar mais, 6%, o seu preço teto vai ser de R$ 66,11, 8%, R$ 49,58, e se buscar 10%, o topo da pirâmide, R$ 39,67. Isso porque esse DPA de R$ 3,96 por ação equivale a uma rentabilidade de 10,62%, ou seja, passa o topo da pirâmide, o que garante então uma margem de segurança de 32,72%. E o que é essa margem de segurança de 8%? É a distância do preço teto de 8%, R$ 49,58, para as cotações que eu estou utilizando neste vídeo, e neste caso é de R$ 37,36. Ok? E o que o mercado está esperando aqui da BB Seguridade em termos de preço-alvo e recomendação? A verdade é que o JP Morgan soltou esse relatório rebaixando a recomendação, que tirou a companhia de equal weight, que é o termo utilizado no mercado americano para recomendação neutra, ou seja, se você já tem as ações, não faça nada, e se você não tem ainda, também não compre. Isso porque o equal weight é ter o peso médio do mercado. Só que ele entendeu que não é mais equal weight, agora é underweight, ou seja, uma exposição abaixo da média do mercado, ou seja, está recomendando vender as ações e ainda por cima rebaixou o preço-alvo de R$ 40 para R$ 34. Justificativa? Bem, porque o JP Morgan enxerga uma tempestade perfeita vindo para o ano de 2026 com três grandes problemas. Primeiro, a queda da taxa Selic, que ele está esperando isso, e como eu falei, a previsão dele é que a redução de 1% na Selic empurra o lucro da companhia 100 milhões para baixo. Além disso, tem o risco do agronegócio, que é o principal produto da seguradora e, por consequência, do Banco do Brasil. E também o fantasma do contrato, que é o risco do ano de 2033, como eu havia mencionado, que se não for renovado, o yield ajustado seria de equivalente 8% se comparado a uma empresa perpétua. De acordo com a Genial Analisa, a recomendação é de comprar as ações, com preço-alvo nos R$ 45, ou seja, uma alta potencial passando dos 20%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam a respeito da BB Seguridade, o que estão esperando dela, e desde já agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.